Paz e graça, amados irmãos, mais uma vez. Aqui para mais uma antes de mais nada, queria agradecer a Deus por estar na sua presença e na vossa presença. Senhor e Pai, obrigado por estar na tua presença e na presença dos meus amados irmãos. E agora queria te pedir, Pai, continuares connosco a abençoar-nos, a purificar-nos. Estende a tua santa mão para nos limpar e purificar e nos ajudar a ser mais ti. Pai, peço que agora continues connosco. E, Pai, continua a nos ensinar a viver mais como tu queres que nós sejamos e vivamos. É o que eu te peço e agradeço, Jesus. Em teu nome, que vives e reinas para sempre. Amém e amém. Amados, antes de mais nada, queria vos pedir que o que eu tiver a dizer que não esteja de acordo com a palavra, com o assunto, que em nome de Jesus me digam, que também sou homem para errar. E depois também vos queria pedir que, que em vossas orações se lembrassem de dois assuntos, do povo de Israel e de Jerusalém. E com toda a alegria eu vos peço que orem também. Quem já viu no meu Facebook o, pronto, o que aconteceu, a relação que eu pus, numa relação que eu estou com a cantora Cássia, que peço-vos que orem por nós. É assim, nós temos a permanecer em oração. Nós não sabemos, eu não sei, pelo menos, como eu costumo dizer, não ouvi Deus verbalmente a falar. Mas nós sabemos que Deus fala de diversas maneiras. Na palavra nós temos esses exemplos. E também Deus já me falou de várias maneiras, até mesmo por sentimentos. Ou seja, com coisas que eu tinha feito, Deus me repreendeu com sentimentos. Por isso eu senti de fazer isto, por isso eu creio que seja da sua vontade. Se não for, que Deus me perdoe, mas eu creio que seja da sua vontade o que eu estou a sentir e o que eu fiz. Por isso eu peço-vos que orem por nós. Temos estado a falar da congregação. E então, vamos ver o que isto é. A congregação para que cheguemos ao consenso das palavras que formam a igreja. Muitos já devem saber, dizem, eu já sei, mas é bom relembrar. Vamos ver. Congregação, assembleia, reunir, congregar, juntar, reunir. Perdão, não, congregação, assembleia, reunião e congregar. Juntar, reunir. Amados, queria, se tiverem a vossa Bíblia ao pé e se quiserem me acompanhar, se quiserem me acompanhar em Atos, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 7 e versículo 38. Atos 7 e versículo 38. Vamos ver. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu palavras de vida para nos dar. Amados, aqui podemos ver que foi um testemunho do nosso amado irmão Estevão, que ele deu quando testemunharam contra ele, ou quando subornaram certas pessoas para testemunharem contra ele, que quando falaram a dizer que ele blasfemou contra Moisés e contra o santo lugar onde eles estavam. Mas aqui sabiamente, Estevão, cheio do Espírito Santo, deu o testemunho que Moisés recebeu a palavra de vida e deu à congregação. Ou seja, como podemos ver, aqui diz, este é o que esteve na congregação, como nós temos muitas vezes pedir para que Deus esteja connosco, né? Ou que esteja na congregação para falar. Aqui está, mais uma vez, no Velho Testamento, para que vejamos que muitas vezes nós pedimos para que Deus esteja naquele lugar, para que Deus fale connosco, mas muitas vezes nós não respeitamos, ou porque nos distraímos, ou porque isto, ou porque aquilo, e desrespeitamos a sua santa presença. E é uma coisa que para mim não é só desrespeito, mas também o próprio Senhor se sente triste com isso. Se sente bastante triste. Imaginemos agora se fosse naquela altura. Se fosse naquela mesma altura, quando Deus também disse a Moisés que eliminaria aquela geração que estava sempre a murmurar e que a promessa de Abraão passava para Moisés. E Moisés e Arão se prostraram e pediram para que Deus tivesse piedade deles.
Agora imaginemos. Tanto que Moisés disse: Senhor, tem piedade, então o que os outros povos pensarão? Pensarão que tu és um Deus irado? Um Deus que não tens compaixão do teu povo? E aí o Senhor se aplacou. Mas vejamos uma coisa. Vimos como agora aqui Moisés fez. Mas também aqui podemos ver como o Senhor se sentiu, porque estavam sempre a murmurar, sempre a queixarem-se. Podemos ver aqui uma coisa. O Senhor é paciente. Mas chega a uma altura, como se costuma dizer, se nós humanos, chega a uma altura que, epá, poça, chega, sempre a ouvir isto, sempre a levar com isto, sempre a levar com aquilo, e se, como nós costumamos dizer, se nós nos salta a tampa, ao Senhor também. O Senhor pode ser muito paciente, pode gostar muito de nós, mas também chega a uma altura que se calhar, só que não o faz, por duas coisas, por várias coisas, digo, na minha opinião. Atenção, na minha opinião. Pela bondade que Ele tem por nós. Pelo pacto que o seu e pelo pacto e o sofrimento que Ele viu que o seu filho teve. E aí Ele pensa duas vezes. E oi, não vou fazer isto. O meu filho sofreu e eu não vou estar a fazer isto porque o que o meu filho sofreu foi por eles. Por isso, vou deixar estar. E o meu filho orou por eles também. Porque senão, amados, imaginemos se Jesus não viesse à Terra. Ai, acredita, amado. Quantas vezes Deus já não tinha eliminado o povo? Quantas? Quantas gerações já não teriam sido eliminadas? E acredita, muitos não seriam como Moisés e como Arão. Não estariam a prostrar-se e a pedir a Deus essa mesma misericórdia. E aqui podemos ver, mais uma vez, que a congregação de Israel pode ser, esta pelo menos, pode ser assemelhada à nossa. Tirando as leis de Moisés, isso não. Mas pode ser comparada à nossa. Porque a nossa é aquela que nós pedimos que Deus esteja lá, que Deus fale connosco. Mas nós desrespeitamos. Mas mesmo assim o Senhor pensa muitas vezes em nós, ama-nos. Olha o dilúvio. O Senhor fez o pacto com Noé. Quando na Bíblia diz, quando eu vir este arco, quando eu vir este arco, aí me lembrarei do pacto que fiz contigo e não destruirei a terra com o dilúvio. Achas que o Senhor não se lembraria? Claro que o Senhor se lembraria. O Senhor lembra sempre das coisas que faz e dos pactos que faz. Só que aquilo foi de uma maneira para que o homem, quando lesse a palavra e visse o arco, se lembrasse: epá, peraí, isto é o arco que Deus disse a Noé para que não ia destruir. E mesmo assim, há muitos factos, há outras coisas que o Senhor fez e disse, e pactos que nós podemos ver. E nós ainda o desrespeitamos. Já pensaste nisso? Já viste isso? Portanto, eu penso que nós devemos mudar em muita coisa. O que podemos falar pode ser de coisas que não sejam da palavra e outras coisas. Mesmo assim, em vez de estarmos a interromper a pregação, pode ser para depois ou antes do culto. O resto pode esperar. Agora, lembra-te que Jesus disse: o que é de Deus, dá-e a Deus. O que é do mundo, neste caso de César, dá ao mundo. O que é do mundo pode esperar. Há tempo para tudo. Agora, o que é de Deus, dá a Deus. Como hoje. Hoje é uma sexta-feira santa. Eu creio que, para mim, na minha opinião, estes dias, devia ser, pelo menos sexta-feira, devia ser um dia de... até domingo, até ao final do domingo, devia ser um dia de... Estes 3 dias devia ser 3 dias de memória ao Senhor. 3 dias consagrados só para o Senhor. Na minha opinião. Não era dias de chatices, não. Dias consagrados ao Senhor. Não estou a dizer que não era para fazer nada, não. Mas dias de estar sempre a louvá-lo, a bem dizê-lo. Isto é o que eu acho, na minha opinião. Mas tirando isso, devemos pensar 2 vezes. Há várias congregações, várias reuniões e ajuntamentos. Mas a nossa é a mais importante de todas. Há aí filmes que mostram quando Jesus está a fazer os sermões. Mostra que a multidão está calada. E creio que naquela altura também estavam todos calados. Não só porque era o Filho de Deus, mas quando eram os outros profetas, e de certeza que estavam todos calados e respeitavam. Porque eram pessoas de Deus. Quando são pessoas de Deus, devemos respeitar. Lembra-te disto. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. E boa Páscoa!